Então, gente, como é que vocês estão de quarentena? Espero que estejam em casa. Vocês acharam mesmo que de quarentena vocês não iam me ver? Tadinhos. Então, como ocorreu isso tudo e a gente vai ficar um pouco perdido na questão de conteúdo, nesse primeiro vídeo, não vai ser um vídeo longo, eu só vou recapitular o gênero textual que a gente estava estudando para a gente poder ingressar. E no próximo vídeo da semana que vem eu vou já entrar no próximo capítulo. Não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando sobre relato de experiência vivida. Que isso é o quê? É quando você vai e escreve um texto sobre alguma memória que você tem, alguma coisa que você já viveu. E eu já vou deixar aqui na descrição, tá, meninas? As páginas que você pode encontrar a definição. Vamos lá. Em um relato de experiência vivida, uma pessoa narra fatos importantes da própria vida. O relato é narrado. Vamos lá. O relato é narrado em primeira pessoa e geralmente os verbos estão no passado. No texto, a apresentação do tempo, quando aconteceu, do espaço, que é onde aconteceu, e de outros personagens que estão envolvidos, porque em uma história dificilmente você vai ser a única pessoa, ainda mais quando você está falando de alguma coisa que você já viveu, que provavelmente ainda mais quando você está falando de alguma coisa que você já viveu, que provavelmente você viveu isso com alguém, ou aquela pessoa fez você se sentir dessa forma. Em geral, é relembrar e compartilhar uma experiência pessoal que você acha que é importante, que você acha significativa. Então lembra que eu falei em sala de aula que quando você vai fazer um relato de experiência, você geralmente também vai colocar por que aquilo foi importante para você de alguma forma na sua vida. Provavelmente também é porque aquilo vai te lembrar uma pessoa que você ama muito, um momento, uma coisa que você aprendeu. Gente, só um recado aqui, que eu vou botar esse recado antes do vídeo começar mesmo. Eu tava gravando, aí parou de gravar, eu não vi e eu perdi mais da metade da aula. Então, até uma certa parte eu vou estar de um jeito, né? Provavelmente o boné tá de outra forma e tudo mais. Eu vou até conferir aqui se tá... Enfim, vai ficar assim mesmo. E, enfim, eu estou gravando aqui o restante. Como eu ia falar no vídeo anterior, na página 21 vocês podem conferir os objetivos, características do texto, que é o relato de experiência vivida. Então vamos lá, só deixa eu botar aqui no texto aqui de apoio. Tá, objetivo de um relato de experiência vivida: relembrar e compartilhar uma experiência pessoal importante. Ou seja, uma das características quando você vai fazer um relato de experiência é porque você quer documentar alguma coisa, você quer contar para alguém algo importante que aconteceu na sua vida. As características, coisa importante: acontecimentos ocorridos no passado, obviamente, porque para você falar alguma coisa que é uma experiência, você tem que viver primeiro. Predominância da narração de fatos, situações ou acontecimentos. Ou seja, você vai predominantemente falando, ou seja, você vai falar de forma geral sobre uma situação, um fato ou um acontecimento. Descrição de pessoas, lugares e objetos e etc. Ou seja, para que o leitor se sinta próximo daquele texto, você tem que narrar. Se você estava numa casa velha, se você quiser falar de um relato de experiência, né? Uma experiência que você viveu numa casa velha, você tem que descrever que tinha poeira, ou que as coisas estavam velhas, o móvel já estava podre, enfim. Você tem que descrever aquele lugar para que o leitor consiga imaginar. Impressões pessoais sobre os fatos relatados. Ou seja, você vai botar uma opinião, como você se sentiu, que é uma das características que tem, que inclusive quando a gente fez aquele trabalho em sala de aula sobre a história da bolacha, ela falava bastante sobre como ela se sentia na época. E 3, narrador, relata os fatos das quais participa. Ou seja, se está sendo narrado em primeira pessoa, os verbos estarão conjugados na primeira pessoa, você vai colocar também opinião sua. Claro que você não vai botar eu acho, você vai botar a opinião como você se sentia. Eu me sentia da forma, aquilo me fazia mal, entendeu? Você não precisa botar diretamente a palavra eu acho para poder expressar uma opinião. Tudo bem. Nisso, quando vocês estudarem um pouco, revisarem no caderno, vocês vão
para o próximo passo, que é vocês vão acessar o link que está aqui na descrição, tá, meninas? E vocês vão ver como é que eu posso dizer? Um relato de experiência da Marisa Lajolo, que ela era uma escritora e tudo mais. E nesse site vocês vão estar lidando com um fragmento, ou seja, é um texto retirado de outro, que não é o texto inteiro, que é só a parte que nos interessa. É o texto 3. Nisso eu também vou deixar algumas perguntas aqui embaixo, tá? Para vocês responderem. A pergunta 6 é: faça seu próprio relato de experiência vivida. Então vocês vão escrever um texto de acordo com o que a gente fez já em sala de aula, nada de novo sobre o sol. E eu quero que seja um relato um pouco mais aprofundado. Caso vocês não lembrem totalmente, vocês podem perguntar a alguém da família, algum amigo, porque não é necessariamente só porque você está perguntando que você não esteja fazendo um relato seu. Por exemplo, você pode não lembrar os detalhes e sua mãe, seu pai ou qualquer pessoa lembrar. Então não tem problema. Daí, quando a gente vai seguindo o livro e tudo mais, lá aí quando a gente prosseguir com o livro, lá para a página 29, 30 e 31, vocês vão ver que tem o entre textos, falando sobre outras formas de se expressar também, que são formas de expressar suas lembranças, formas de você expressar alguma coisa que você viveu. As duas são poema e pintura. Poema, ele não precisa necessariamente ser sobre alguma coisa que você já viveu. Pode ser também sobre alguma coisa que você pensa, algum tipo de opinião, ou alguma coisa que aconteceu com alguém próximo, enfim. Só que o poema, a gente escreve muito ele falando sobre as coisas que a gente sente, ou alguma coisa que a gente já viveu, falando sobre a infância, algum amor que você teve, perdeu, ou alguém que você ama muito. Então, o poema ele é muito usado para poder falar de alguma coisa que aconteceu. Só que no relato de experiência vivida, a gente vai dar detalhe do lugar, das pessoas, do acontecimento. No poema, a gente vai usar uma coisa mais lírica, ou seja, uma coisa mais pessoal, para que quando o leitor faça a leitura daquele poema, ele sinta alguma coisa. Ou ele se identifique, ou ele não se identifique, enfim. E tem a pintura, que a pintura, ainda mais quando a gente está falando de autorretrato ou alguma coisa do tipo, a pintura a gente também faz para que o espectador, né, o leitor da pintura, ele consiga identificar com aquilo. Então, se você faz a pintura de alguém triste, alguém chorando, a pessoa vai se sentir triste, ou vai sentir a tristeza que você quis relatar com aquilo. Então, vocês vão ter dois trabalhos. Um é o questionário, que vai ter a 6, terminando com vocês fazendo seu próprio relato de experiência vivida. E eu também quero que vocês façam um poema ou uma pintura, sabe? Então, o trabalho ainda não tem data, né, que eu quero que vocês coloquem. E não esqueçam o álcool gel. Ainda não tem data, eu vou botar a data na descrição desse vídeo quando eu lançar ele. Mas eu quero que seja até semana que vem, obviamente. E é isso para essa aula. Vou deixar tudo aqui listado na descrição o que vocês vão fazer. Essa aula é mais curtinha mesmo, só pra gente pegar o jeito da videoaula e também pra gente só relembrar. Semana que vem eu vou dar o próximo capítulo, que eu nem lembro qual vai ser o próximo gênero textual. Mas aí vai ser uma aula um pouco mais elaborada, até porque vai ser um conteúdo novo para vocês. Então, por hoje é só, gente. Lembrando que eu estarei disponível para falar com vocês toda quinta-feira, entre 2 às 7 horas da noite. Lembrando que 2 horas de 2 às 3 é o horário do 6º ano, e de 6 às 7 vai ser o horário para caso você não tenha conseguido entrar e tenha alguma dúvida. Então, não conseguiu entrar de 2 às 3, pode me chamar de 6 às 7, só que vai ser por ordem de chegada. Então, se tem alguém do 9º, do 8º ou de qualquer outra série na sua frente, essa pessoa vai ser atendida primeiro e depois vai ser sua vez, ok? E é isso, gente. Até semana que vem. Amo vocês são ótimos e estou morrendo de saudade. Tchau, tchau.